Bom dia, boa tarde. Eu estou hoje tratando de um assunto importante de filosofia da ciência, que é a questão que é colocada da seguinte maneira, né? Será que mapas, diagramas seriam sistemas dinâmicos? Porque o pessoal que é da física, né, já tem uma boa noção do que é um sistema dinâmico. Talvez não vá fazer essa confusão entre um mapa, um diagrama e um sistema dinâmico, mas as pessoas que não têm essa formação em física podem, né, tem amigos que estão assim querendo entender que um diagrama já seria um sistema dinâmico. Então, como o assunto é muito complexo, eu estou fazendo esse vídeo para explicar por que um mapa ou um diagrama não é um sistema dinâmico. O motivo que eu vou adiantar aqui, porque não é nenhum mistério, né? É que um sistema dinâmico, ele procura capturar o próprio processo da realidade, com a energia ou as forças, né? Na física se fala das 4 forças. As forças que atuam num sistema, né? Gerando uma dinâmica no espaço e no tempo, certo? Já um mapa ou uma representação é apenas como se fosse uma fotografia de uma certa estrutura, que pode ser uma estrutura abstrata ou pode ser algo que a gente tenha aprendido empiricamente, né? E não tem forças ou energias atuando ali no mapa ou na representação, certo? Então não é um sistema dinâmico. Uma fotografia não é um sistema dinâmico, porque ali está só representando certas características de um sistema, mas não tem ali pressuposto, né, a ação de uma força gerando um processo no espaço e no tempo, né? Bem, não sei se já resolveu a questão, essa introdução, mas eu quero fazer uma análise, uma abordagem histórica, porque essa confusão vem, né, desde Descartes, pelo menos, né? Descartes é um filósofo da ciência moderna, né, da ciência de Newton e, né, da física clássica, que revolucionou a história da humanidade com as suas realizações, né? E é o criador, ou pelo menos o que divulgou algo que talvez já existisse, que é o sistema de coordenadas cartesianas, né, que recebeu o nome dele. O que são as coordenadas cartesianas? É uma forma de representação, né, da realidade, né? Inclusive, uma das coordenadas pode ser o tempo, então, né, talvez um pouco paradoxalmente, né, nós temos aí tanto uma ferramenta que serve tanto para criar representações estáticas de alguma coisa que se queira representar, né? Que a mente, quer dizer, as chamadas representações mentais, que são representações que a mente humana faz de objetos, até de processos, porque você pode fazer um sistema de equações no tempo, né? E representar por meio das coordenadas cartesianas. Mas também essa criação de Descartes, ou que ele sistematizou, ela também pode ser usada, é usada em sistemas dinâmicos, tá? Então aí que eu acho que é a origem da confusão. Agora, na ciência moderna e na filosofia cartesiana, né, não digo talvez não nem tanto na ciência lá de Galileu e Newton, etc. Não. Porque isso aí já tem, né, uma referência às forças, né, força da gravitação, depois o eletromagnetismo, a força eletromagnética, né, com Maxwell, e depois eu vou chegar no Boltzmann, que vai ser a minha referência para sistema dinâmico. Mas na filosofia de Descartes, nós não temos apenas um processo de construção de representações mentais. Quando Descartes distingue entre as ideias claras e distintas e as ideias obscuras e confusas, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma taxonomia das ideias. Então, a filosofia de Descartes é um pensamento sobre os tipos de pensamento. É pensamento do pensamento.
Então não é só uma tentativa de representar o mundo, como alguns colocam, não. É uma tentativa de representar os modos como a gente representa o mundo. Então por isso que a filosofia cartesiana, ela se perde no mundo das representações, deixa de lado, né, o corpo, as ações, né, a pragmática, né, da sociedade, o nosso aspecto, tudo que deriva do corpo, né, como as emoções, né, são consideradas ideias obscuras e confusas, né, porque ele está focado, né, nas ideias claras e distintas que vão ser o conhecimento, né, considerado científico, certo? E essa herança cartesiana ainda está em Kant, né, e muito da filosofia analítica, filosofia da linguagem, que está preocupado em identificar conceitos, né, analisar, clarificar conceitos, né? A filosofia analítica é muito clarificação de conceitos, então não interessa a realidade, interessa os conceitos, os modos como representamos uma realidade, né? Então nós vamos analisar, nós vamos pensar sobre como a gente pensa a realidade, né? É a abordagem da filosofia moderna. Bem, na história da física, então, nós temos esse momento aí de emergência dessa nova ferramenta, que são as coordenadas cartesianas, e que vai se transformar no que hoje em dia a gente chama de espaço de estados. Isso aí é uma ferramenta muito importante, não só na física, mas em toda a parte aplicada também, né? Por exemplo, na engenharia, né? Porque é uma forma da gente representar sistemas dinâmicos. Agora, então, eu vou tentar explicar como que as coordenadas cartesianas e a ferramenta de espaço de estados são usadas para representar sistemas dinâmicos. E se a gente pensar na dinâmica própria desses sistemas de equações no tempo, a gente vai entender, de certa maneira, que existe uma vida naquele sistema de equações de um sistema dinâmico, né? Porque ali está representado como que o processo da realidade se desdobra, né? E o conceito fundamental para isso é o conceito de energia, né? O sistema dinâmico, a energia é atuante nele, mesmo que de uma forma abstrata, tá? Então vamos enfocar agora o trabalho do Boltzmann, que foi o assunto da minha tese de doutorado, que eu posso falar com uma certa tranquilidade. Bem, começa com a termodinâmica. A termodinâmica é uma ciência empírica, né, de observação, né, de processos da energia no espaço e no tempo, né? Então, com Carnot a gente tem aquele estudo, né, do ciclo, né, da energia útil que se dissipa. Então tem aí o conceito de entropia, e isso não é algo, não é uma ideia clara e distinta, pelo contrário, é uma ideia, dissipação, que é a base da termodinâmica, né, historicamente, dissipação do calor, é uma coisa que Descartes chamaria de obscuro e confuso, porque, né, o que é uma dissipação de calor quando uma máquina funciona, né? Isso aí é algo totalmente empírico, né? Porque idealmente nós teríamos uma máquina perfeita, que, né, você tem energia, a primeira lei da termodinâmica, conservação da energia, né? Então, se a energia se conserva, então poderia ter o chamado moto contínuo, né? Uma máquina que fica rodando, né, sem nenhum desgaste, nenhuma dissipação. Mas aí se descobriu na prática que não é assim, né? Todo o processo de transferência de energia de um sistema para outro no espaço e no tempo, né, vai gerar uma dissipação, que depois foi entendida como aumento da entropia, né? Então isso é algo totalmente empírico, e foi o que Boltzmann tentou formalizar, estudar num modelo matemático, né, que ele criou. E a função matemática que ele elaborou chama função de distribuição de Boltzmann.
que é a função de distribuição? Né? Vamos pensar o seguinte, existe uma energia, né, que no todo da realidade ela se conserva. A primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia. Tá? Agora, essa energia está operando localmente em determinados sistemas que têm uma certa fronteira, uma certa distinção entre o dentro e o fora. Então, eles usavam, né, um gás perfeito dentro de um recipiente fechado. Né? Não existe um isolamento total, mas quando se fala em sistema fechado, significa que esse gás é composto de moléculas ou partículas que estão se movimentando, né? Elas têm uma energia própria, né? Estão colidindo umas com as outras e estão colidindo com as paredes do recipiente. Então, dá para a gente recortar esse sistema através no espaço do recipiente, né? E analisar o que está acontecendo ali, né? Então, ele usou um sistema de N dimensões, né? de mais de 3 dimensões, para analisar esse processo, né? O espaço, classicamente, tem 3 dimensões, né? O tempo mais uma dimensão, mas um sistema chamado de muitos corpos, a gente tem que pensar as coordenadas de cada partícula, né? E encontrar uma forma de colocar a trajetória de todas as partículas, quer dizer, de todas as moléculas, numa mesma equação, né? Aí que entra a função de distribuição, que vai representar para cada partícula a sua posição, a sua energia cinética e a sua direção de movimento, que vai possibilitar então calcular o que vai acontecer quando essas partículas se colidirem, né? E no estado inicial desse sistema, há uma distribuição desigual no espaço, uma distribuição não uniforme, porque, né, já se começava a teorizar, né, com Maxwell, que quando o sistema atinge o estado de equilíbrio, ou seja, aquele estado em que ele não mais produz trabalho, não está gerando, né, algum tipo de ação, nós temos uma distribuição uniforme. Então, no motor de um carro, né, dentro do cilindro do motor, né, tem um pistão, um cilindro, né, quando você tem uma diferença ali dentro, né, quando entra o combustível com o ar, né, e uma faísca da vela, num motor aí de explosão com indução pela faísca, né, da vela, que acontece ali? Acontece uma explosão porque vai haver uma diferença entre uma região e outra, fazendo com que essa explosão faça com que o pistão se mova e vai mexer o eixo, né? O virabrequim, vai mexer as rodas, o veículo vai andar. Agora, se não entra o combustível, não gera essa diferença que gera o movimento do pistão e do carro, né? Certo? Então, nessa função de distribuição de Boltzmann, nós temos computados a posição, a energia cinética, né, e a direção de velocidade de cada uma das zilhões de moléculas de um gás. Só que ele não dá para fazer isso de um modo preciso, então ele usou, né, probabilidades, é uma função probabilística, subdividindo o recipiente em pequenos quadrados e especulando, né, quantas moléculas com quais características, né, propriedades, aí no caso velocidade, energia cinética, etc., que vai ter nesse gás, né, para então esse gás dentro do recipiente, e dentro de cada subdivisão do recipiente, né, cada um desses subcompartimentos, né, e aí então gerar uma função que descreve a evolução no tempo do sistema, né, fazendo com que o sistema atinja o equilíbrio no final, né? Se esse sistema for isolado do resto do mundo, né, dado aquele estado inicial, ele espontaneamente vai chegar no estado de equilíbrio e a entropia vai aumentando, chegando no máximo
no estado de equilíbrio. Então é uma evolução espontânea do sistema. Isso que é importante a gente ressaltar, né? Não é o observador que está fazendo alguma coisa com esse sistema, não. Esse sistema, espontaneamente, pelas próprias forças, pela função de distribuição da energia no espaço e no tempo que ele tem, ele vai ter uma trajetória no espaço de estados que vai levar ele para um equilíbrio, tá? Então aí que é a característica do sistema de um sistema dinâmico, é de você estar, mesmo que você esteja usando equações matemáticas para representar, etc., você está descrevendo um processo no tempo em que a força que guia esse processo está no próprio sistema, tá? E um mapa ou um diagrama não tem essa energia que está dentro do próprio sistema e que está gerando o processo, né? Um mapa, um diagrama é apenas você estar traçando em linhas gerais a estrutura estática de um sistema, ou se for um sistema que tem uma dinâmica no tempo, você pode estar representando num gráfico, né, a dinâmica no tempo, mas você não está colocando no seu modelo a energia, né? Já no sistema de equações, aí fica muito mais complexo. Num sistema dinâmico de verdade, da física, né, ou da biologia, ou você pode fazer até para a sociedade, para a economia, né? Eu acho meio complicado, mas tem físicos fazendo modelagem de economia, né? Então você vai ter a energia colocada no modelo, essa energia vai estar operando ali, mesmo que através de equações matemáticas, mas você vai ter ali a energia operando para gerar uma evolução espontânea desse sistema. A gente sabe que, por mais perfeita que seja a modelagem matemática, nunca vai capturar toda a complexidade do real, mas se tenta fazer um modelo de sistema dinâmico usando a matemática para capturar aquelas regularidades que são de nosso interesse, né? Claro, certo? Mas o sistema dinâmico, então, ele tem ali já nas equações que ocorrem no tempo, né, embutido ali a energia, que na física traduzida em 4 forças. Mas se a gente está trabalhando com um sistema humano, por exemplo, a gente não pode reduzir essas 4 forças. Nós temos ali outras formas de energia, né, que Jung, por exemplo, chamou de energia psíquica, certo? Mas eu não vou complicar muito aqui, né? Quando a gente faz um modelo da economia, né, a gente usa um conceito que vem de Marx, né, de força produtiva. O que é a força produtiva? Não é uma força eletromagnética, não é uma força gravitacional, nem é uma força nuclear, muito menos. Força produtiva é uma energia da sociedade para produzir os bens, certo? Então, quando se a gente for fazer um sistema dinâmico da economia, a gente tem que considerar as forças produtivas, né? Que é aquela energia que vai propiciar um certo tipo de trajetória ou de processo temporal, espaço-temporal do sistema, que é aquilo que a gente está tentando entender, pelo menos as regularidades, certo? E quando a gente faz um diagrama, um mapa, a gente está simplesmente, né, colocando em 2 ou 3 dimensões, no caso aí, né, de uma realidade virtual, por exemplo, né? Você está colocando ali certas características, mas esse mapa ou essa representação não são o processo, não captura o processo da realidade, né? Ou como diz o ditado, né? Tem esse ditado já bem popular, né? Já diz tudo, né? O mapa não é o território, né? O mapa é uma representação de características de um território, mas o território é muito mais complexo que o mapa, né? E o território, no caso, por exemplo, um estado, né? Um país, um estado, uma cidade, ele tem uma dinâmica
no espaço, no tempo, né? E da própria sociedade, que não vai estar em mapa nenhum, né? Isso só a gente, pela experiência, pelas vivências, melhor dizendo, né? Só a gente vivendo essa realidade que a gente vai aprender o que é essa realidade. O mapa é só um guia, né? Uma referência que pode ajudar, claro, né? Tá bom, gente? Então essa é a mensagem que eu queria trazer aqui. Muito obrigado para quem acompanhou. Um abraço.